Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 9, eu estou falando sobre o 8º ponto do nosso credo. Estou falando sobre as criaturas do céu. E comecei a falar sobre os anjos. Apocalipse 5 e 9, vamos ler do 9 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive e reina para todo sempre. Queridos irmãos, comecei a falar sobre os anjos. Falei para os irmãos que nós cremos, professamos e ensinamos que os anjos são de uma ordem sobrenatural, de seres celestial, que foram criados por Deus antes da fundação do mundo. Falei para os irmãos que são seres espirituais. Falei para os irmãos que os anjos são organizados em milícias e que eles não são figuras de retórica, nem encarnações cósmicas. Falei para os irmãos que os anjos são seres reais que habitam o céu, que estão no céu. Falei para os irmãos sobre alguns nomes que são atribuídos aos anjos na Bíblia Sagrada. Falei que os anjos, eles podem ser bons ou maus, não é? Porque nós temos os anjos que, juntamente com o querubim ungido, se corromperam e foram expulsos do céu juntamente com ele. Então nós temos anjos bons e temos anjos ruins. Falei para os irmãos que no Antigo Testamento o anjo do Senhor muitas vezes é o próprio Deus, né? que se manifesta de forma angelical. Falei para os irmãos também que Deus fala através do seu povo, no Antigo Testamento através do anjo, né, irmãos? E que o anjo ele também apareceu no Antigo Testamento como a pré-encarnação do próprio Jesus Cristo. Eu também disse aos irmãos acerca da natureza dos anjos, foi aqui que eu parei. Eu falei para os irmãos que os anjos são criaturas espirituais com poderes extraordinários, e tudo que eu falei eu mostrei na Bíblia Sagrada aos irmãos. E eu disse assim, irmãos, os anjos estão acima dos seres humanos, afinal, nós não podemos alcançar a estatura de um anjo. Né, irmãos? Que os anjos são seres espirituais e nós somos carnais. A não ser que eles se manifestem em forma de carnalidade, nós não poderemos ver enquanto eles estiverem como criaturas espirituais. Nós não podemos ver. Falei para os irmãos que apesar de eles estarem acima dos homens, eles não são, irmãos, ilimitados. Tá certo? E a prova que eles não são ilimitados é que eles não conhecem os planos de Deus. Não é? Eles só sabem até onde Deus permite que eles saibam. Então não são seres eternos, tá certo? Aliás, não são seres ilimitados em termos de conhecimento. Falei para os irmãos também que eles não são oniscientes. Chamei a atenção dos irmãos que os anjos não sabem o que a gente pensa. Não é, irmãos? Se os anjos não sabem o que a gente pensa, Satanás também não sabe. A Bíblia é tão perfeita que ela revela para a gente que o único ser que nós podemos falar sem pronunciar uma palavra, e antes que a gente fale, ele já sabe o que a gente vai dizer, é Deus. Tem coisa que a gente não pode falar. Se você olhar ali, você participar do culto matutino, tem os irmãos que colocam o pedido de oração assim: peço oração pela minha família, por fulano de tal que precisa de uma porta de emprego,
por ciclano que está doente, ele diz assim, e pelos meus propósitos. Mas os propósitos não revelam. Né, irmãos? Tem uma vez, irmã Luciene disse que Jolei tinha uns propósitos. Não foi ele mesmo, foi ele que deu testemunho aqui. E disse assim, eu anotei no papel, boa parte das coisas eu não disse a ninguém sabe. Não é porque, mas isso é um gesto de sabedoria, sabe por quê? Porque o Satanás não sabe o que a gente pensa. A onisciência, irmãos, pertence a Deus, é um atributo exclusivo de Deus. Então não se engane com isso. Por exemplo, hoje em dia tem até profetas querendo saber o que a gente pensa. Olha, irmão, um dia eu estava sentado aqui, para vocês cuidarem para não se embaraçar com isso. Eu creio em profecia, eu sou pentecostal, sou pastor de uma igreja pentecostal. Já pensou se eu não cresce? Como é que eu ia pregar aqui? Eu não serviria para ser pastor da Assembleia de Deus. Mas você imagina que eu estava sentado aqui, sentindo a presença de Deus. Aí fiquei bem assim, ó. E fechei meus olhos aqui. Eduardo aqui do meu lado chorando. E eu aqui também, a lágrima caindo, Deus sentindo a presença de Deus. Daí quando foi no final do culto, veio o famoso profeta. Aí disse assim, meu servo, eu sei como tu está com vergonha de olhar para a minha igreja. E tu está tão envergonhado, tu não tem nem cara para olhar o meu povo de frente. Mas eu vim hoje restaurar tuas forças. Aquilo que está te envergonhando, Deus está repreendendo. Eu digo, mas eu vou dizer uma coisa. O bicho é muito sujo. Depois do culto, vem com uma dessa para cima de mim. Irmão, eu estava de cabeça baixa, João, sentindo a presença de Deus. Vocês cuidado, eu estou falando essas coisas, mas a gente precisa aprender isso daqui. Falei para vocês semana passada que os anjos recusam a adoração. Quer ver, irmãos? Virem aí as páginas da sua Bíblia em Apocalipse 19. Apocalipse 19. Versículo de número 10. Apocalipse 19, 10 diz assim, ó. Diz, e eu lancei-me a seus pés para o adorar. João falando. Não é? Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Olha o que o anjo disse a João. Não faças tal. Aí ele diz, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Aí ele diz assim, ó, adore a Deus. Olha o que o anjo diz a João. Não faça tal, não se ponha de joelho diante de mim para me adorar. Adore a Deus. Aí ele diz assim, ó, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aí alguém vai dizer, mas como que João estava vendo um anjo, pastor? O senhor não disse que o anjo ninguém pode ver? Como é que João estava vendo o anjo? Ele queria até se dobrar nos pés do anjo. Alguém me fez essa pergunta semana passada, por isso que eu vou começar daqui. Como é que João estava no livro do Apocalipse, irmãos? E João estava arrebatado em espírito. Não é verdade? A João foi dada a condição naquele momento, de uma forma espiritual, de enxergar coisas que com os olhos carnais ele não enxergaria. João estava arrebatado em espírito, e em espírito ele desejou adorar o anjo, mas o anjo foi bem claro, não me adora, eu sou teu conservo, adore a Deus. É como se ele dissesse, João, não me adora, eu sou teu primo. Numa linguagem mais simples, eu sou teu primo, da mesma forma que eu tenho que adorar a Deus, você também tem que adorar a Deus. Aleluia. Né, irmãos? Então, os anjos, eles recusam a adoração. Tem igrejas ainda hoje que tem uma cadeira reservada no ministério para o anjo. Vocês sabiam disso? Tem igrejas aí, infelizmente, alguma das nossas, Brasil afora, já aderiu a essas coisas, que fica uma cadeira reservada para o anjo. Tem um local, irmãos, que eu louvo a Deus porque aquele local existe. Porque a obra missionária que eles fazem é digna de um exemplo para muitos lugares. Mas as pessoas que frequentam aquele lugar criaram uma má fama muito grande. Eu vou dizer a vocês onde é, a cidade de Camboriú. Camboriú tem uma obra missionária magnífica. Os gideões missionários da última hora, eles fazem uma obra missionária que é exemplo para qualquer departamento de missões. Agora tem um pregador que quando ia pregar lá, aí ele dizia bem assim, infelizmente mais jovens imitam essas coisas. Senhor, olha a autoridade do homem primeiro para com Deus. Eu só prego. A começar daí, quem sou eu para chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu só prego, me impor com autoridade diante de Deus? Sendo eu servo e Deus o Senhor, como é que eu tenho autoridade para impor condição para Deus?
Meu filho, Deus mandou Jesus para morrer por você, o que é que você quer mais? Aí ele já se achava tão autoritário que dizia: Senhor, eu só prego se o Senhor colocar um anjo de um lado. Quem acompanha o Gideão sabe quem é. Um anjo do outro. Não tinha esse lá? Não tinha? Eu só prego se o Senhor colocar um anjo daquele lado, um anjo do outro, um anjo lá e um anjo sentado aqui. Meu Deus, quem ensinou a Bíblia para esse homem? É daquele irmão que quando acaba de pregar a Bíblia, aí a gente faz como eu fiz outro dia: me dê a sua Bíblia de presente para mim. Eu pedi uma vez, aí o irmão não entendeu o recado e me deu a Bíblia dele. Que ele inventou tanta coisa, que eu disse assim: ele disse, pastor Mário Sérgio, que eu posso fazer pelo senhor? Eu gosto tanto do senhor, me dê sua Bíblia de presente. Dou agora mesmo. Foi ver até o autógrafo e me deu. Eu digo: eu vou ler para ver se tem metade das coisas na Bíblia que ele pregou hoje. Se tiver anotado lá, eu vou dizer uma coisa: eu vou propor uma reforma na minha. Não tinha, irmão, eu li, não tinha. Mas o homem criou. Uma das coisas são essas aqui, né, irmãos? Então tenham cuidado. Os anjos recusam a adoração, tá certo? Antes eles adoram a Deus. Os anjos, olha, preste bem atenção, eles são seres espirituais invisíveis aos olhos humanos. Quer ver uma coisa? Tem respaldo bíblico? Abra aí sua Bíblia em Salmos 34. Salmos 34, verso de número 7. Olha o que é que diz a palavra de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Né, irmãos? O anjo do Senhor acampa. Mas me diga uma coisa: quem é aqui que vê o anjo acampado ao redor? Quem é de nós aqui que vê o anjo em sua volta? Eu até falei semana passada: irmão, tenha cuidado, porque no dia que o anjo aparecer para muita gente vai ter um infarto. Acordar de noite, e diga aí, eu vou repetir o que eu falei semana passada. Você acordar de noite com um ser espiritual, diga aí, Maria, um bicho branco assim, batendo as asas. Se for como o querubim, que a Bíblia Sagrada descreve, com característica de homem e de animais. Você imagina um ser estranho, espiritual, uma coisa branca assim, uma luz batendo as asas assim no seu quarto de noite, você abre os olhos. Né, irmãos? Eu falei para os irmãos, do irmão que veio orar comigo ali, e a sabiá pulou do forro da gaiola. A sabiá pulou, o irmão se arrepiou todinho. Se arrepiou mesmo, chega em show. Você já viu uma aranha caranguejeira quando incha? Que os pelos sobem, tudinho assim, pronto, foi o irmão, inchou todinho. Ficou fofo quando a sabiá pulou. Quando ela fez, né? Deu ali a alvorada, aí o irmão fez assim: pastor, o que é isso? Eu digo: meu Deus, meu irmão, vai orando aí. Era sabiá cantando e o cara com medo. Tu imagina um anjo aparecer para ele, Jorrei. Não é brincadeira não, irmão, isso é sério. Porque não tem gente vendo anjo por aí. Cuidado, porque no dia que Deus lhe der a honra de ver realmente, talvez você não esteja preparado para ver. Né? Os anjos são seres espirituais e, portanto, invisíveis aos olhos humanos. Não é qualquer pessoa que está preparada. Agora, a mesma Bíblia nos revela, irmãos, que eles podem manifestar-se de forma visível. Agora, não é de acordo com a nossa vontade. Por quê? Porque os anjos não são serviçais nossos, eles estão a serviço de Deus. Deus é quem dá a ordem aos anjos. Né, irmãos? Não sou eu. Lembra da história da oração que eu falei para os irmãos terem cuidado com aquela frase que a oração tem poder? A oração tem poder. Mas cuidado, tem muita gente se enganando com isso. Tentando lançar um raio de super-herói. Né? A oração tem poder. Um raio. Não é? Essa não é oração de crente. Porque a oração de crente ele faz para quem? Para Deus. Quem tem poder é a oração? Quem tem poder é o Deus que responde a oração. Da mesma maneira, quem dá ordem aos anjos, irmãos, é o próprio Deus. Agora, o anjo pode manifestar-se de forma visível de acordo com a vontade de Deus. Quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo de número 11. Lucas, capítulo 1, versículo de número 11. Diz assim, vou ler dois versículos, o 11 e o 19. O 11 diz assim:
Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Esse contexto aqui é o contexto do nascimento de João o Batista, o chamado Batista. Aí a Bíblia diz, então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Né? E aí o versículo 13 diz assim, versículo 12 que diz que Zacarias temeu, versículo 13 diz, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Você observa, versículo 15, porque será grande diante do Senhor. Você observa que o anjo apareceu a mandado de Deus claramente. A tua oração foi ouvida. É como se ele estivesse falando, como que falou com Daniel. Desde o primeiro momento que se puseste a orar, né? Porque ele diz assim, eu vim por causa das tuas palavras. Não era o próprio Deus que ele foi derrotado, né? O príncipe do rei da Pérsia colocou ali. Se fosse Deus, tinha derrotado o príncipe do rei da Pérsia. Mas você observa, o anjo veio com poderes limitados, porque Deus mandou ele vir. E naquela oportunidade, havia uma vontade de Deus que ele viesse. O versículo 19 ainda diz assim, e respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Olha quem era, Gabriel que assisto diante de Deus. E fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. Você vê, quem foi que mandou o anjo diante de Zacarias? Deus mandou o anjo, indiscutivelmente mandou Gabriel, dos seus oficiais. Na Bíblia Sagrada inteira, eu vou já falar para os irmãos, nós só temos 2 anjos identificados, mas eu já chego lá. Olha, irmãos, os anjos não possuem corpo físico, porém, eles podem ser apresentados como seres pessoais e morais. Suas aparições em formas humanas são aparências assumidas ocasionalmente em forma de angelofania. Não é? E existem, irmãos, multidões de anjos no céu. A palavra que nós lemos hoje, João viu milhares de milhares. Mas a Bíblia Sagrada só identifica 2, Gabriel e Miguel. Apenas 2 anjos são identificados na Bíblia. Eu repreendi outro dia um obreiro de uma congregação que estava dando estudo, na terça-feira, por sinal. Vou terminar esse ponto aqui para eu concluir hoje. Mas eu repreendi ele porque ele estava falando dos anjos aí, que conforme o costume judaico, eu já li isso em alguns livros aí. Mas ele estava falando do nome do anjo da morte, do nome do anjo da prostituição. Do rapaz, vai para lá, rapaz. Ninguém está aqui para pregar baixo espiritismo, não. Só existem 2 anjos que são identificados na Bíblia, Miguel e Gabriel. Pronto. Se quiser outro nome, com nomes pessoais. Se você quiser outro que é identificado, mas ele é identificado como anjo do Senhor. Ora é chamado do próprio Deus. Eu falei para os irmãos, ora é chamado de exército, de multidões. Não é? Mas com nome próprio, apenas Gabriel e Miguel. Quer ver, irmão? Vamos ver na Bíblia Sagrada, onde aparece o nome de Gabriel. Nós acabamos de ler. Lucas capítulo 1, versículo de número 19 e também no versículo de número 26. Diz assim, e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Né? Então, primeiro nós temos o anjo Gabriel. Segundo, nós temos o anjo Miguel. Quer ver? Abra sua Bíblia aí no livro de Judas. Livro de Judas. É um livro que fica lá antes do Apocalipse. Judas, versículo de número 9. Judas não tem capítulo, né, irmãos? É um livro só, dividido em versículos. Versículo de número 9 diz assim, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Aqui, irmãos, o segundo anjo que é identificado na Bíblia, o arcanjo Miguel. Tá certo? Então, cuidado aí, irmãos, porque não existe outro anjo que é citado na Bíblia Sagrada. Apenas esses 2. Cuidado, porque tem gente que prega isso. Né? Eu falei para os irmãos, eu já preguei muitas vezes sobre o cego de Jericó, mas eu nunca inventei tanta coisa que o povo inventa como a gente escuta por aí.
Por exemplo, ou pegando sobre... Eu já li vários livros contando a história do pai de Bartimeu, aliás, de Timeu, pai do cego. Né? Bartimeu significa filho de Timeu. Aí eu já li livros contando a história, que era um oficial romano, não sei o quê, aquelas baboseiras todas. Mas quando a gente vai pregar, a gente não prega aquilo não, irmão. A gente prega a Bíblia. A Bíblia não está falando de Timeu, não. A Bíblia nem fala do cego. A Bíblia fala que Jesus foi lá e curou o cego. O foco é Jesus. A mesma coisa, vai ficar inventando nome de anjo. Tem gente que diz, irmão, eu tive a revelação do nome do anjo. Como que tu pode ter uma revelação diferente da que está na Bíblia? Porque ainda que um anjo de luz apareça anunciando outra palavra que não seja a que está escrita, ele seja o que, irmão? Anátema. A profecia, nunca esqueça, é o único dom que Deus nos autoriza a julgar. Não é isso? É o único dom que Deus nos autoriza. Se a profecia estiver de acordo com a palavra, então a profecia provém de Deus. Pastor Mário, se eu gosto de profeta, claro, eu incentivo, deixa Deus te usar, vai lá e profetiza. Agora, cuidado, quem profetiza o que, irmão? A Bíblia. Né? Quem profetiza, profetiza a Bíblia. Eu já falei para os irmãos aí, cuidado. Um anjo, eu falei para vocês semana passada, o irmão teve uma visão do anjo descendo de skate na igreja. Ô irmão, paciência. O irmão teve a visão de um anjo chamado Jaziel. Não, meu irmão, esse anjo não é de Deus, não. Não está na Bíblia. Como é que eu vou julgar a profecia se estiver na Bíblia? Já pensou? Ainda desce o anjo Jaziel do céu e ainda vem mandar você mentir. Uma vez um irmão contou um testemunho na igreja onde eu estava, e ele disse a mim, eu era o líder da mocidade naquela época, e ele disse assim, irmãos, eu precisava fazer uma radiografia, e um anjo apareceu para mim, e mandou ir lá no Instituto de Radiologia. Eu cheguei lá, o nome do irmão era Antônio. Daí Deus mandou, aí a moça disse assim, o anjo foi comigo. Você imagina que anjo era esse que foi com ele? Porque ele disse, quando chegou lá, a moça atendente olhou para mim e disse assim, seu nome é João? Aí ele disse que o anjo disse que é. Aí eu disse, é João. Aí a moça foi lá, fez o exame, me deu o resultado. Quantos podem glorificar a Deus? Porque eu saí de lá com o resultado do exame na mão. E você acredita, a igreja toda glorificava a Deus. Eu imagino o Espírito Santo no meio daquela igreja. Meu Deus. Pense numa glória que não chegou nem no teto da igreja. O povo dando glória a Deus porque um suposto anjo mandou um homem mentir. Quem já viu isso, irmão? A gente tem que ter cuidado com isso. Veja que isso aqui tem importância. Quer ver para eu terminar hoje? Eu vou terminar dizendo uma coisa para você. Os anjos, eles não estão sujeitos à morte e jamais deixarão de existir. Quer ver? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 20, versículo de número 36. Lucas capítulo 20, versículo de número 36. Tem mais duas referências que eu vou falar aqui e eu termino. Lucas, essa e mais uma. Lucas capítulo 20, versículo de número 36. Olha o que é que diz. Vão aprendendo aí, que está na Bíblia Sagrada, não estou inventando não. Lucas capítulo 20, versículo 36 diz assim, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, os anjos não podem o quê? Morrer. Eles não morrem, sempre existirão. Agora tem um detalhe, sempre existirão, mas também eles nunca deixarão de existir, mas também não se reproduzem. Olha só, Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 12, versículo de número 25. Olha aí, Evangelho segundo Marcos capítulo 12, versículo 25, o que é que diz? Portanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Uma vez uma criancinha chegou para mim, uma criancinha aqui da igreja, porque a gente tem crianças aqui na igreja, irmão, que já leu a Bíblia 3 vezes. Crianças de 7 anos, 10 anos de idade, estão lendo a Bíblia, estão atribulando os professores no domingo aí na escola dominical.
Domingo mandou uma mensagem para mim, estou atribulado com a pergunta que me fizeram na sala. Agora, teve uma criança que chegou para mim e disse assim: pastor, aquela frase que os irmãos dizem nos encontros de casais e repetem no culto de domingo, minha eterna namorada, aquilo é verdade? Uma criança perguntou. O que é que eu vou dizer a uma criança, irmão? Eu vou dizer, porque as crianças são terríveis. Aquilo é verdade? Aí eu disse: não, querido, aquilo é apenas uma expressão de amor. É uma forma da pessoa dizer eu te amo, assim, porque a nossa linguagem só vai até o eu te amo. E não é o amor de Deus, é o eu te amo da gente. Um dia você vai entender que amor é esse. Aí, como a pessoa quer dizer mais, aí diz assim: meu eterno namorado. Ele diz: pois é, porque eu li na minha Bíblia que os anjos não se casam. E um dia a gente vai ser como os anjos. A gente também não vai se casar, não. Como é que os irmãos querem ter um eterno namorado? Aí foi uma criança que me fez essa pergunta. Pior que ela tem razão, irmão. Não é? Tem coisa que a gente fala que a gente tem que tomar muito cuidado com a Bíblia Sagrada. Eu falei aqui domingo, na escola dominical, que a gente, levado pela interpretação bíblica, de que Deus transformou Abrão em Abraão e Jacó em Israel. Daí eu já ouvi muitas pessoas dizerem que Deus transformou Saulo em Paulo. E eu expliquei domingo que Saulo nunca foi transformado em Paulo. Expliquei domingo o significado dos nomes do apóstolo Paulo. Agora, domingo na escola dominical, eu expliquei isso. Quem quiser saber mais, domingo tem mais. Domingo vai falar de Paulo perseguidor. É Jorley que vai dar aula domingo, aqui para os adultos. O próprio aleluia que a gente diz, é uma palavra, aleluia tem por significado louvar ao Senhor. Como é que você diz aleluias? Qual o significado de aleluias? O significado de aleluia é louvar ao Senhor, e de aleluias. Será que tem significado? Será que essa palavra admite plural? Eu acho que não. Glória pode até admitir, glórias a Deus. Agora, aleluias não é aleluias, é aleluia. Não é, irmãos? Mas tem, inclusive, hino que está errado. Tem umas coisinhas que parece que, você observa, parece que não faz a diferença, mas faz. Você vê que coisa bonita eu chegar aqui, abraçar a Thaisa e dizer: aqui está a minha eterna namorada. Não é uma coisa bonita? Mas não é Bíblia. Pode confundir a cabeça dos irmãos. Pode ter alguém que ore e diga assim: irmão Moacir, já pensou? Senhor, aqui eu não tenho dinheiro para levar a minha esposa para conhecer o América, o Caribe, né? Fazer lá uma lua de mel numa ilha caribenha. Agora, lá no céu eu vou namorar eternamente. Tu imagina? É verdade. Não, fechou com chave de ouro esse versículo aí, né? O Senhor celebrando o primeiro casamento, está aí, ó, até que a morte separe, né, irmãos? Porque no céu não vai ter esse sentimento, não. Os anjos não se reproduzem, não. Se a gente vai ser como anjo, então tira isso da sua cabeça. Sabe como que vai ser no céu? No céu, irmão, quer ver? Deixa eu entrar nesse assunto aqui, só para os irmãos não irem para casa com dúvida. Será que no céu eu vou conhecer Thaisa? Claro que eu vou conhecer Thaisa. Né, irmãos? Claro que eu vou conhecer Thaisa. Agora, no céu, eu não vou ter os sentimentos desse mundo, irmãos. Os sentimentos desse mundo são passageiros. Eles vão ficar nesse mundo. Não é, irmão? No céu eu não vou me preocupar. Quer ver uma coisa? Não tem criança aqui não, vou falar. Uma vez aconselhando os casais, eu disse assim: me diga uma coisa, quem é o cidadão que quando passa uma pessoa bonita não chama a atenção dele? Conforme os seus padrões de beleza. Chama a atenção. Esse é um sentimento carnal que está entranhado e a gente tem que ter cuidado com esse sentimento. Não é, irmão? Para ele não consumir a gente e acabar de destruir a nossa vida. Agora no céu você não vai ter esse sentimento não. Porque o foco do céu é Deus, irmão. O foco do céu está lá, o trono de onde flui o rio da vida. O foco do céu é Deus. Você está entendendo por que a gente tem que exercitar aqui o céu? Então comece entendendo, essas coisas parece que faz a diferença. Aliás, que não tem sentido nenhum. Mas tem pessoas perdendo tempo, colocando anjos pelos cantos da casa. Tem a reza do anjo. Né, irmão? Tem a reza do anjo que o povo faz.
Não é, irmão? Faça o seguinte, peça a Deus. Seja fiel a Deus. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Né, irmãos? Peça a Deus, seja fiel ao Senhor, que Deus vai ordenar um anjo para lhe proteger ou para responder aquilo que você está perguntando a ele. Não faz uma diferença na nossa fé? Você imagina, sabe por que em muitos lugares não tem fogo de Deus? Tu imagina aí um culto aos anjos, o que vai acontecer nesse culto? Irmão, eu sou pentecostal, sou, sabe, canela de fogo, vocês sabem disso. Sou canela de fogo, sou nordestino. Vim minha igreja é a igreja do barulho. Nasci lá, criei lá, no meio do fogo, da zoada. Agora, eu vou dizer uma coisa a você, eu sou crente, irmão. Porque eu fui pregar no lugar, só para terminar, fazer uma comparação, começou o culto e começou um homem a rodar. Às vezes eu estou cheio de Deus e mas começou o culto, o homem começou a rodar. Terminou o culto e aquele desgraçado rodando. Eu digo, esse homem não cansa de rodar? O que é isso? Mas é sério, irmão, sem exagero, já viu isso? Sem exagero, rodou o culto inteiro, meu irmão. E rodou, e virava para um lado, e para o outro, e rodou. Aí eu disse, o que é isso? Aí o homem disse assim, pastor, é assim, ó, o senhor é pentecostal, mas o senhor não viu metade do Pentecostes ainda. Porque quando o anjo desce, Jesus amado, que povo carente de Bíblia, né, irmãos? Que povo carente de Bíblia, que povo carente de Espírito Santo, né, irmãos? Então eu disse assim, irmão, você precisa visitar a minha igreja. Porque na minha igreja, quando o Espírito Santo decide batizar, aí ninguém segura não. Se cumpre o dia de Pentecostes, como é o dia de Pentecostes? Estavam todos rodando no mesmo lugar? É assim que diz? Estavam todos no mesmo lugar, assentados. Né, irmãos? Estavam todos assentados. De repente veio do céu, o que, irmão? Um som. Já pensou? Irmão, receba o Espírito Santo. Recebe o anjo. Ele até desligou ali para não queimar o microfone. Uma pagelança aí. Bom, aqueles camaradas sem mau hálito, não escovam os dentes. Dá um sopro, não acontece nada. Agora a Bíblia diz que veio do céu o quê? Um som. Sabe o que é o som? A palavra sendo pregada, irmãos. Foram vistos línguas repartidas como de fogo. Aí eu disse àquele homem, tu precisa ir na minha igreja. Porque na minha igreja o povo está tudo sentado adorando. De repente a gente escuta aquele barulho, irmão, daquele Pentecostes maravilhoso. Aí Deus começa a batizar no Espírito Santo, é uma coisa tão bonita. Tem uns que não se contentam e fica de pé, levanta a mão. Não é uma coisa bonita, né? Aquele barulho da glória de Deus. Tem uns que correm, não é pecado não. Se tu não se contém de tanta alegria, não tem problema. Agora entenda o que a Bíblia diz. Que a Bíblia Sagrada vai dizer assim, irmão, para terminar. Estavam habitando naquele lugar varões de todas as partes. Foram ali a Jerusalém para adorar a Deus, né? No dia das primícias da colheita, dia de Pentecostes. Aí, e todos se maravilhavam. Por quê, irmãos? Se maravilhavam. Porque via a pessoa tombando, estava embriagado, tombando, não sabia o que estava fazendo, batendo com a cabeça na parede. Foi esse que eu disse, me dê sua Bíblia de presente. E ele deu. Porque a minha diz assim, todos se maravilhavam, porque ouviam. Olha só, porque ouviam cada um na sua própria língua falar acerca das maravilhas de Deus. Olha o que foi, irmão, que encheu o povo do Espírito Santo. Olha o que foi que trouxe fervor de Deus para o meio da igreja. Sabe o que foi? As pessoas ouvirem falar acerca das maravilhas de Deus. Depois de poucas palavras como essa, eu duvido que o crente que venha para o culto hoje seja enganado. Só se quiser. Só se fizer de besta. Não é, irmão? Para ser enganado por um anjo, suposto anjo que vai descer aí para fazer pagelança em alguém. Não é, irmão? Que Deus nos abençoe e que a nossa vida esteja na direção do Senhor.